Olá galera do nono ano, aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor de História. Estaremos aí iniciando o nosso segundo bimestre, então vem comigo para mais uma aula de História. Galera, o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre é sobre a crise do capitalismo e a ascensão do nazifascismo. Vamos tentar esmiuçar e sintetizar esse conteúdo da melhor forma possível para vocês estarem compreendendo. Primeiro vamos entender o que foi a crise do capitalismo. A crise do capitalismo é em decorrência da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 nos Estados Unidos, que vai afetar os principais países capitalistas. Essa crise da Bolsa de Valores de Nova York vai contribuir para a ascensão de regimes totalitários, nos quais os principais serão o fascismo e o nazismo. Tá? Então, primeiro vamos compreender o fascismo. Para entendermos o fascismo, vamos iniciar entendendo a origem desse nome fascismo. O nome fascismo vem de fátio, fatulitório, tá? E esse fátio significa um feixe, que era usado lá na Roma antiga, que era um machado revestido por varas de madeira. Ele geralmente era carregado pelos lictores. Quem eram os lictores? Os lictores eram guarda-costas dos magistrados que possuíam o poder na Roma antiga. O fátio, ele era um símbolo de autoridade e união. O que isso significa? Que um único bastão é facilmente quebrável, enquanto que um feixe ele é difícil de arrebentar, né? Então, esse feixe representava os italianos, que se fossem ali unidos, eles se tornariam indestrutíveis, né? Com a figura aí, tinha um machado, e esse machado representaria o Estado. Então, nós já estamos entendendo a origem do nome fascismo. Agora temos que entender as causas. Como é que a Itália estava passando naquele momento pós Primeira Guerra Mundial? Né? A Primeira Guerra Mundial se encerra em 1918. E como é que a Itália estava após esse período, após essa Primeira Guerra Mundial? A Itália estava passando por uma crise econômica sem igual, inflação em alta, empresas falindo, empresas fechando, o desemprego em alta, que vai gerar uma crise social. Os camponeses esfomeados vão fazer greves, os operários vão invadir as fábricas que haviam sido fechadas e vão tentar administrá-las, né? Então estava um verdadeiro caos social instalado na Itália. E os camponeses, né, também estavam se organizando ali com ideias socialistas, né, nos moldes da Revolução Russa, que aconteceu em 1917, né, a Revolução dos Bolcheviques. E a classe burguesa industrial e os proprietários rurais estavam com receio, estavam com medo de se estabelecer na Itália uma revolução socialista como que ocorreu na Revolução Russa, lá na Rússia. Então eles estavam temerosos, então eles vão se organizar, irão apoiar um partido chamado Partido Nacional Fascista, que tinha ali a liderança de Benito Mussolini, né? E esse Partido Nacional Fascista, ele defendia ali o anticomunismo e defendiam também o ultranacionalismo. Então a burguesia industrial e os proprietários rurais vão se aproveitar disso para apoiá-los, né? Então o Partido Nacional Fascista ele vai se consolidar e eles vão tentar de todas as formas chegar ao poder na Itália, né? O Partido Nacional Fascista sob a liderança de Benito Mussolini. Quando é que isso vai ocorrer? Em 1922, no episódio conhecido como Marcha sobre Roma, no qual o Benito Mussolini vai reunir cerca de 40 mil camisas negras, que eram assim reconhecidos os partidários, né, do Partido Nacional Fascista. E também ele vai ter o apoio da população, que vai contribuir para que os fascistas, né, sob a liderança de Benito Mussolini, chegassem ao poder. E na época, a Itália era uma monarquia parlamentarista e o rei era o Victor Emanuel III. Então o Victor Emanuel III não teve outra alternativa a não ser convidar Benito Mussolini para ser o chefe do governo. Quando Benito Mussolini se torna chefe do governo, ele vai ficar conhecido como Il Duce, né, o comandante. E a partir daí o fascismo estava estabelecido na Itália. E as principais características do fascismo é a centralização do poder na figura de um líder. Quem era esse líder? Benito Mussolini, né? Que iria estabelecer ali
o controle total sobre a sociedade, impondo determinada ideologia pelo uso da força e pela severa vigilância dos meios de comunicação, eram as principais características do fascismo, que pode ser considerado um regime totalitário. E esse fascismo vai influenciar outro regime totalitário, que vai ser o nazismo, que vai ocorrer na Alemanha. Para entendermos o nazismo, temos que entender as causas, o que vai proporcionar ao partido nazista chegar ao poder na Alemanha. Primeiro, temos que entender como é que a Alemanha estava após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, depois de 1918, como é que a Alemanha se encontrava socialmente, economicamente, politicamente. Pessoal, lembram do Tratado de Versalhes? A Alemanha vai ser a principal culpada de ter ocorrido a Primeira Guerra Mundial. Pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha teria que indenizar os países, a Alemanha teria que ceder territórios, a Alemanha teria que reduzir o seu exército a 100 mil homens. Observe que a Alemanha estava sendo humilhada. Os alemães estavam com a baixa autoestima devido ao Tratado de Versalhes. Vai ocorrer na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, uma revolução, que vai destituir o Segundo Reich, ou seja, o Segundo Império Alemão. O Kaiser Guilherme II vai ser destituído do poder e vai ser implantado na Alemanha uma república parlamentarista, a chamada República de Weimar. Essa República de Weimar é estabelecida na Alemanha em 1919 e vai se estender até 1933, quando o partido nazista chega ao poder. Então é preciso compreendermos como é que estava a situação econômica na Alemanha. A Alemanha estava tentando se reconstruir, mas estava passando por crise sem igual, desemprego, uma hiperinflação. A moeda alemã estava totalmente desvalorizada, inclusive as crianças brincavam com dinheiro nas ruas na Alemanha, e o desemprego em alta, a fome, a miséria estabelecida na Alemanha. Então a República de Weimar vai tentar reconstruir essa Alemanha, que estava numa crise tremenda, sem igual, sem precedentes em sua história. E vai se formar o partido nazista, que defendia a construção de um Estado forte e centralizado em torno de um líder. Quem era esse líder? Adolf Hitler. É bom lembrar que Adolf Hitler, ele não era alemão, ele era austríaco. E ele não vai fundar o Partido Nazista, ele vai se filiar ao Partido Nazista, que inicialmente era chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Lembrando que de socialista eles não tinham nada, eles eram capitalistas, e defendiam o capitalismo e eram contra o socialismo e eram contra o comunismo. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. Então, para os nazistas, a população alemã era uma raça superior, conhecida ali como chamada raça ariana. Homens brancos, de olhos azuis, fortes, musculosos, seria uma raça superior para Adolf Hitler. E eles vão tentar de todas as formas chegarem ao poder. E a primeira tentativa do Partido Nazista de chegar ao poder ficou conhecido como Putsch de Munique, em 1923. Tentaram chegar ao poder, mas não obtiveram êxito, não foi satisfatório o golpe e acabaram sendo presos. Inclusive Adolf Hitler foi preso e foi condenado a 5 anos, só que ele não vai cumprir esses 5 anos de prisão, apenas 6 meses, e durante a estadia dele lá na prisão, ele vai elaborar um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta, que seria a autobiografia e a ideologia do Partido Nazista, no qual teria ali as principais ideias ali do Partido Nazista, como por exemplo, a raça ariana sendo superior, que deveriam ser exterminados e perseguidos aquelas raças inferiores, por exemplo, os ciganos, os negros, os judeus, os eslavos, que deveriam ser exterminados por ser raças inferiores, que impediriam ali o progresso da Alemanha. Inclusive, o símbolo do Partido Nazista vai ser a suástica, que vai simbolizar aí o progresso, o desenvolvimento da Alemanha. Hitler queria que a Alemanha se tornasse a grande nação, a grande potência mundial, e ele vai
tentar de todos os meios, né, conseguir esse objetivo. Então, no Mein Kampf tinha toda a ideologia do partido nazista, né? E ele vai conseguir, né, chegar ao poder devido à crise que vai ocorrer lá nos Estados Unidos em 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, uma vez que os Estados Unidos emprestava dinheiros, né, para a reconstrução da Alemanha durante a República de Weimar, tá? E a crise vai aumentar cada vez mais devido ali à não concessão mais de empréstimos, né, dos bancos dos Estados Unidos para a Alemanha, e o partido nazista vai se aproveitar dos efeitos da crise e vai fazer com que o discurso ultranacionalista dos nazistas atraísse muitos adeptos, né? Então, em janeiro de 1933, o presidente Paul Hindenburg vai tornar Adolf Hitler chanceler, que seria ali como se fosse o primeiro-ministro da Alemanha, e ele vai ter ali algum poder, né? Vai ter um poder porque ele vai se tornar o primeiro-ministro, ou seja, vai ser o chefe de governo da Alemanha. E Adolf Hitler vai adquirir mais poder ainda quando Paul Hindenburg vai morrer em 1934. Então o que Hitler vai fazer? Ele já era um chanceler, ou seja, já era o primeiro-ministro da Alemanha. Então ele vai unificar o chanceler com o presidente, né? Ele vai se tornar um só, ele vai se tornar a maior autoridade da Alemanha. Inclusive ele vai se auto-intitular de Führer, né? Que vai se tornar ali o principal líder alemão. Ele vai se tornar o Führer do Reich. Então vai ser estabelecido na Alemanha o chamado Terceiro Reich, que seria o Terceiro Império Alemão, tá? E Adolf Hitler vai começar a estabelecer então a política nazista, vai começar a perseguir os seus opositores, vai fechar o parlamento inglês, o parlamento alemão, na verdade, vai fechar sindicatos, vai decretar ilegalidade de todos os partidos, menos o seu partido, que seria o partido nazista, né? Hitler vai utilizar a propaganda, né, para mostrar ali a raça superior alemã, que seria a raça ariana, para mostrar todos os feitos que estavam acontecendo, para adquirir mais apoio popular. Vai desrespeitar as cláusulas do Tratado de Versalhes, né, vai rearmar a Alemanha, vai criar lá a questão do alistamento militar obrigatório para os alemães. Então tudo isso vai ser estabelecido por Adolf Hitler durante o nazismo. Também vai ter os campos de concentração, como Dachau, né, que foi o primeiro campo de concentração criado pelos nazistas, no qual eles fuzilavam e asfixiavam principalmente os judeus, que eram considerados uma raça inferior aos alemães. Então tudo isso foi o nazismo. Eu espero que vocês tenham entendido, foi apenas aí uma síntese, um resumo básico sobre o conteúdo. Muito obrigado aí pela atenção e bons estudos.